Caros amigos do mundo do rapé, bem-vindos a mais este vídeo aqui no canal Rapé Império do Brasil. Se vocês não conhecem os nossos produtos, deixo aqui mais uma vez o nosso site, onde também tem já vários pontos de revenda por todo o Brasil. Esse vídeo aqui é um vídeo especial, a gente está gravando em dezembro. Primeiro, para agradecer a todos vocês que sempre assistem os nossos vídeos, sempre deixam comentários maravilhosos. E eu queria tratar de um tema hoje que é um tema bastante interessante e muito delicado, porque o rapé, ao longo da história, ele teve diversos papéis. Ele esteve na mão de reis, ele esteve na mão de pessoas simples, do povo, do campo. E é verdade que, se por um lado nós não temos registros muito bem definidos sobre essa tradição mais popular do uso do rapé mesmo, nós temos de muito dos reis. Então o rapé ele sempre esteve muito presente, ele sobrevive, né, a guerras, ele sobrevive a revoluções, embora a gente saiba aí que na Revolução Francesa, como ele estava associado ali à monarquia, à nobreza e ao clero, ele quase foi guilhotinado, mas na figura de Napoleão o rapé ressuscita. E hoje, passados-se tantos séculos da sua existência, do rapé clássico, né, não do rapé indígena ou de outras formas, nós vemos que o rapé ele tem um ressurgimento, e isso que eu estou falando aqui não sou eu, Fernando da Rapé Império do Brasil, um dos grandes nomes desse mundo, que foi o presidente da TOC, que é uma das maiores marcas americanas, chegou a comentar isso. E é importante nós entendermos por que ele passa por esse processo de decadência, né? E é uma decadência que não acontece só no Brasil, mas acontece em todo o mundo. Por exemplo, no Brasil, concretamente, nós sabemos que as fábricas de rapé deram espaço para as fábricas de cigarro, Souza Cruz. No mundo lá fora, a propaganda relacionada ao cigarro foi, nesse começo do século XX, final do século XIX, muito forte. Ou seja, as pessoas foram praticamente induzidas, né, a deixar o uso do rapé, e principalmente entre as mulheres. A gente sabe ali de várias histórias de marketing, várias histórias relacionadas a essa imposição quase que social que teve, né? As pessoas de uma elite, de uma classe social que pertenciam a uma classe social elevada, começaram a fumar cigarros. E isso foi um marco importante para que houvesse a decadência do rapé. O cigarro era muito mais lucrativo, uma máquina de cigarro produzia milhares de cigarros por hora, enquanto o rapé necessitava toda uma atenção, tinha toda uma cultura, e isso foi se findando, né? E, consequentemente, como tudo que acontece nesses períodos de transições, as classes altas, né, as pessoas da elite, aí a gente já nem tinha quase nobreza no século XX, elas passaram a fumar cigarro, e o rapé acabou ficando um legado justamente a pessoas pobres, a pessoas simples, e em alguns relatos também nós vemos que ficou como parte do clero, ou seja, os padres, os freis utilizavam o rapé, até muitas vezes da igreja, o Padre Pio, que todo mundo conhece o exemplo, claro, mas existem outros, né, de que o rapé sobreviveu aí nesse meio. Então, historicamente, nós tivemos, de um lado, uma elite que passa a fumar cigarros, também charutos, né, o fumar fica muito mais na moda, e o rapé fica renegado a esses rincões. Então,
pessoas abastadas, de elite, celebridades começam a fumar cigarro e o rapé fica relegado ao povo pobre, ao povo simples. Não que necessariamente, historicamente, o rapé ele tenha tido sempre esse papel de sempre ser algo das pessoas simples, das pessoas pobres, das pessoas ignorantes. Mas como passou-se um século inteiro com o rapé, com esse legado, obviamente todo mundo caracterizou o rapé como uma coisa de pessoas ignorantes, de pessoas pobres, de pessoas rudes, e isso foi, de certa forma, o que nos chegou e que paira ainda na cabeça de muitas pessoas que acreditam que o rapé é simplesmente isso, né? Então, se uma pessoa que é pobre utilizava o rapé, um sitiante, alguma coisa assim, obviamente que as pessoas, por preconceito, diziam, olha, essa pessoa só deve usar isso para espirrar. O sujeito que mora lá no sítio, né, que é taxado de ignorante, mas que é muito mais sábio do que muitas pessoas que têm universidade e conhecem, né, que acham que conhecem o mundo, esse tipo de pessoa sabia apreciar ali o rapé. E essa produção se tornou também uma produção muito rústica, porque você não tinha já as empresas. A gente vê que aqui no Brasil, a primeira fábrica de rapé em Salvador, ela importava a Virgínia dos Estados Unidos, isso está historicamente documentado, para a produção de rapé no Brasil. Então, essa produção não era uma produção rústica, era uma coisa muito, muito bem feita. E era toda uma fabricação grande, uma empresa que fazia isso. E as pessoas têm hoje em dia uma dificuldade muito grande de fazer esse nexo, né? De conhecer a história. E isso é um feito mundial, tá? Não é só no Brasil como as pessoas pensam. E durante todos esses últimos anos, o rapé ganhou esse carimbo, essa caricatura de ser algo só para espirrar, de ser algo somente para fazer a cura da renite, a cura da sinusite, e isso legou o que a gente chama hoje em dia de preconceito em relação ao rapé. Quando nós começamos com o Império do Brasil, lá fora, o rapé passou por coisas semelhantes, apesar de ter um lado muito cultural na Alemanha, na Inglaterra, e ter sobrevivido essas empresas que produziam rapé. Incluso falam aqui que eu não falo de outras empresas, mas olha, falo da Post, da Bernardes, da McChrystals, e de tantas marcas inglesas e alemãs que mantiveram, o Swiss Sharon, mantiveram essa cultura do rapé muito presente lá fora. E aqui no Brasil, infelizmente, essas fábricas deixaram de existir por um longo período, né, sobrando apenas aquele rapé simples, que é o rapé que é a mistura simplesmente do tabaco seco com o cravo, e que parte desse preconceito surge daí também, porque as pessoas provam aquilo, é muito ruim, muito rústico, e não voltam a querer usar novamente, ou uma latinha daquilo lá dura por anos para uma pessoa, porque tem que usar muito pouco. Então entenda-se aqui, né, o que sempre é dito, essa tradição do rapé que ficou no Brasil, ela é válida, só que ela também teve o seu lado negativo de afastar as pessoas que queriam fazer o uso de um bom rapé, de um rapé mais úmido, que não fosse para a garganta e tudo aquilo que a gente sempre fala. Vocês que tomam rapé, que têm acesso a conteúdo, a textos, que sabem que fora do Brasil existe uma tradição, uma cultura que se manteve, incluso em países como a Inglaterra, essa tradição recebe incentivos fiscais do governo, porque lá foi comprovado, né, em diversos artigos científicos que não causa mal, que não faz mal, que é uma solução excelente para quem quer parar de fumar. No Brasil isso não existe, né? As pessoas do próprio meio, seja do charuto, do cachimbo, têm preconceito em relação ao rapé, porque o rapé não está dominado pelo pessoal do charuto,
que tem uma cultura muito bela e muito própria, e nem pelo pessoal do cachimbo, que tem uma cultura muito bela e muito própria, o qual todo mundo desfruta dessas três culturas, mas o rapé é uma cultura à parte. É como nós falarmos de vinho, de destilados, licores, cachaças, uísques e falarmos de cerveja. São três mundos que estão conectados entre si pela questão de serem bebidas alcoólicas, mas a forma de produção, a existência dessas bebidas são completamente distintas entre si. Então, quando hoje em dia, eu gosto do termo tomador de rapé, porque rapezeiro às vezes falam que está ligado a alguém que usa uma droga, né? Mas um tomador de rapé vai lá e abre sua latinha em família, agora, final de ano e tudo mais, sempre tem caras feias que olham, né, que vão falar assim, nossa, mas você é tão jovem, parecendo um velho, você é tão instruído, usando uma coisa de pessoas ignorantes. E aí cabe a cada um de nós, por uma questão de bom senso, de empatia, poder explicar para essas pessoas, olha, isso daqui esteve na mão de reis, isso daqui foi a primeira forma de consumo, isso daqui não faz mal, não é igual ao cigarro, e poder esclarecer essas pessoas. Esse é um primeiro ponto relacionado ao preconceito, muita da desinformação que as pessoas têm sobre esse produto. Já um segundo ponto relacionado a esse preconceito são o que os próprios tomadores de rapé criam. Porque muitas vezes um tomador de rapé, ele é mal educado, ele pega a lata e sai sujando tudo, ele vai assoar o nariz e suja todos os lugares, ele é uma pessoa inconveniente que quer fazer, sei lá, carreirinha de rapé, e isso existe em todos os rincões, do pessoal que usa o rapé clássico, que usa o rapé mais simples. Então, isso gera um grande desconforto nas pessoas. Então, se você é tomador e você de rapé e as pessoas muitas vezes olham para você com desdém, você deve se perguntar se você não está causando essa má impressão também em relação a estar tomando rapé em horas erradas, ou às vezes na frente de uma pessoa que realmente não gosta. Mas também tem muito tomador de rapé que tem um medo extremo, que daí nós vamos justamente pro outro extremo da coisa, que é aquela pessoa que pega a lata de rapé e cobre a lata e olha para um lado e olha para o outro, e aí abre assim devagarzinho e pega o rapé assim. Olha, meu amigo, se você, né, faz algo com medo, se você faz algo ali escondido, dando a entender que você está fazendo algo ilícito, sendo que não tem nada contra a lei, você está causando um belo de um problema, porque você está sendo responsável por causar estranheza. Então, nem ser amostrado no sentido esbanjoso, mas também não ser aquela coisa assim, igual um rato, que ao invés de estar tomando um rapé ali, né, porque as pessoas não estão não estão relacionadas à sua vida. Se você está em um lugar público, as pessoas não têm nenhum problema em relação a isso. Então assim, calma, tome seu rapé tranquilamente e esteja pronto a dar explicação, né? A formalidade que existia antigamente relacionada ao rapé, desde a mesa, né, como que se passava o rapé, a questão da educação, tudo isso a gente entende que foram tempos que se passaram e que tudo isso estava conectado a outras formas de visão do próprio mundo, né? E hoje em dia nós não precisamos seguir toda essa estética e toda essa questão. Mas, se nós podemos ser educados com as pessoas, oferecer uma pitada, sempre me lembro do Toscano, né, que você pode dividir e dar uma outra metade, se você pode oferecer uma pitada que não custa nada, se você pode conversar, falar sobre isso, naturalmente, seguramente você vai estar evitando vários problemas, vários olhares feios e tudo isso que as pessoas reclamam
O Rapé Império do Brasil sempre tentou apresentar essa cultura como algo grandioso, como algo diferenciado para as pessoas. Nós temos clientes, desde aquelas pessoas que trabalham muitas vezes em oficinas, trabalham no próprio campo, que estão ali na lida direto com gado, uma coisa bem rústica, até pessoas, médicos, pilotos de avião, policiais, pessoas de classes sociais completamente diferentes. E isso não faz ninguém melhor nem pior dentro desse mundo. Mas nós sempre quisemos apresentar o rapé como algo nobre, como algo que fosse valorizado, porque a produção que nós temos, o trabalho que isso exige, os cuidados que vocês veem quando vocês fazem um pedido, eles estão refletidos aqui, quando eu venho falar com vocês, apresentar sobre a história, coisa que hoje no Brasil, por exemplo, a gente não tem um canal exclusivamente voltado para falar com vocês sobre rapé. Nós não temos um site, uma área de conteúdo, até mesmo página no Instagram, não temos mais uma página voltada sobre rapé. Então, sempre que eu tento apresentar para vocês, eu tento apresentar de forma nobre, de forma elegante, que aquela pessoa que é mais rústica, ela possa ver com bons olhos, e aquele também que é uma pessoa formada, um doutor, ou sei lá o que, os dois possam ter o mesmo produto e os dois possam se encantar com aquilo, os dois possam utilizar aquilo e aquilo possa ser um hobby, possa ser uma forma, né, de apreciação, assim como vinho, assim como charuto, assim como cachimbo, como café, né, que hoje em dia existe uma cultura muito grande voltada a cafés mais elaborados, mais bem processados, que antigamente só o pessoal de fora do Brasil, café tipo exportação, tinha acesso. Dentro dessa lógica, né, das pessoas terem preconceito em relação a quem toma rapé, é importante esclarecer, falar e muitas vezes aprender também a ignorar, né? Porque você não vai ali em 5 minutos convencer uma pessoa. Muitas vezes tem pessoas do próprio mundo do tabaco que falam, não, isso daqui é mal, o rapé faz mal, vai pro estômago, não sei o que lá. Aí você fala assim, olha, mas tem aqui, para qualquer pessoa, né? Mas tem aqui, ó, 10, 15 artigos científicos, os poucos que se debruçaram sobre o estudo do rapé e tá falando exatamente o contrário. Não, mas eu não quero saber, porque o tabaco faz mal e as pessoas vão lá desenterrar coisas relacionadas ao cigarro e vão colocar tudo no mesmo balaio e você vai tentar discutir e não vai adiantar. Então, assim, tem batalhas que não faz sentido serem travadas, né? Mas eu acredito que a forma como sempre apresentamos, como sempre tratamos, o respeito que nós temos a todos aqueles que lá fora contribuem com essa cultura. Nós vemos que existem países onde isso mudou muito e as pessoas aprenderam a mesmo não gostando, saber o que é rapé. Porque no Brasil, quando você fala isso aqui é rapé, as pessoas olham e falam, mas que é isso? Eu nunca vi falar disso. E aí você vai falar, não, é um pó que você põe no nariz para cheirar. Isso causa estranheza, né? E eu acho que, assim, de tudo que a gente pode tolerar, o que eu nunca tolerei são as relações entre você tá inalando o rapé e as pessoas que falam que isso é uma droga. Isso é uma coisa que eu fico muito bravo, porque tem brincadeiras e brincadeiras, né? Existem drogas que você toma igual um comprimido, existem drogas que você fuma igual um cigarro, existem drogas que você bebe igual uma bebida, e nem por causa disso o tempo inteiro que você tá tomando uma bebida, que alguém tá fumando um cigarro, que alguém tá fumando um cachimbo, um charuto, vai ter alguém infernizando, falando que aquilo é uma droga. Então, assim, o ato de inalar se resume dentro de tantas outras. Se você não tá lá fazendo carreirinha para brincar, alguma coisa assim, o que eu acho desprezível, porque você não vai estar nem apreciando,
não tolera esse tipo de brincadeira não, porque isso é muito sério e vai de encontro com a questão da honra da pessoa. Se você tem uma honra, se você preza por ela, podem discordar, podem fazer a brincadeira que quiser, mas não deixem associar nunca ao rapé a um uso de droga, porque é uma coisa muito séria, uma questão muito perigosa e que as pessoas falam da boca para fora, mas que eu acho que é algo muito sério. Então, assim, uma pitada não tem nada a ver com absolutamente nada disso. Obviamente, cabe esclarecer, cabe dizer, muitas vezes é por brincadeira, mas eu acho que esse é um limite que eu não passo e que eu não dou liberdade para as pessoas. O rapé está inserido em vários contextos históricos, né? Ele passou por diversas transformações, ele passou por diversos processos. Na Alemanha ele é de um jeito, na Inglaterra ele é de um outro, e no Brasil nós fazemos o rapé Império do Brasil, que tenta ter lastro nessas tradições, que tenta resgatar um pouco dessa cultura, desse amor. É muito difícil produzir conteúdo hoje na internet, vocês sabem da censura que nós sofremos, vocês sabem da perseguição que existe a todos os produtores. Isso é muito complicado. Então eu agradeço vocês por estarem sempre divulgando, sempre comentando. Como os comentários são sempre muito ricos. E se vocês puderem compartilhar esse vídeo, ajuda muito o nosso trabalho chegar a mais pessoas que muitas vezes conhecem o rapé e acabam deixando de lado o cigarro, que acabam deixando de lado muitas vezes coisas ruins, ou então que vão tomar uma pitada esporádica de vez em quando, ou que não vão fazer comentários pejorativos. Eu acho que a ideia do vídeo era trazer um pouco para vocês esse espírito de que nós rapezeiros, tomadores de rapé, não somos apenas pessoas que, né, como querem taxar, ignorantes e tudo mais, mas que existe uma cultura, existe uma tradição, e aos poucos nós vamos tentando trazer mais textos, mais vídeos sobre esse tema. Um forte abraço a todos vocês, boas pitadas. Vou tomar aqui mais uma pitada do Imperador número 1, esse rapé que para mim valoriza muito a questão do tabaco brasileiro. Ele não tem aromatização, é um ótimo companheiro para todas as horas. Muitas pessoas são fã deles, eu também sou. Um forte abraço a todos vocês, boas pitadas e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Rapé Império do Brasil.